Hashtag Educa. Você pode perceber que a gente está um pouquinho atrasado, é porque bem no nosso horário a gente teve que enfrentar um probleminha técnico, mas estamos de volta e o assunto hoje é muito importante. Por isso, não deixe de curtir, compartilhar e participar da Hashtag Educa de hoje. Durante toda essa manhã, mais de 1.500 escolas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro participaram do Encontro das Escolas pela Paz. É uma maneira da gente clamar por um basta na violência nessa cidade que vem ferindo de uma maneira muito intensa a nossa educação na cidade, as nossas crianças, né? O sofrimento provocado pela violência na cidade. Por isso, não deixe de participar. Se você enfrenta uma situação parecida, participe, conte a sua história, conte como você decidiu enfrentar esse desafio, a que soluções você chegou, não deixe de participar. Vem para cá e conta com a gente. Esse movimento hoje foi extremamente importante e duro, porque a gente vem enfrentando, você deve ter acompanhado as notícias dos últimos dias, a gente vem enfrentando situações de violência que chegaram às escolas. E hoje as escolas participaram por todos os bairros, são 11 coordenadorias regionais de educação. Todos os bairros carioca participaram desse encontro, que envolveu atividades educativas, ambientais, sociais, de assistência social, de saúde, enfim. Foi um movimento interdisciplinar para clamar por uma cultura de paz. E aí a gente entra com a questão, por que disso? Para você ter ideia, só nesse ano de 2017, a violência provocou o fechamento de mais de 380 escolas na cidade do Rio de Janeiro, deixando mais de 130 mil alunos sem aulas. Esse ano, em 2017. Isso significa, esse número, mais de 130 mil alunos sem aula, esse número é maior do que o número de habitantes da cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e de Botucatu, em São Paulo. Então, você consegue ter a dimensão da quantidade de estudantes que ficaram sem aulas por conta da violência. E aí, a pergunta que eu faço para você é, qual é o efeito vizinhança na escola? Como que o entorno em áreas conflagradas impactam na escola? Para conversar sobre isso, está aqui ao meu lado o Edson Diniz, que é professor, pesquisador em educação e fundador da ONG Redes da Maré. Muito obrigada, Edson, pela sua participação aqui com a gente no Hashtag Educa. Eu que agradeço o convite, não é? Ainda mais nesse dia, um dia que a cidade inteira, as escolas públicas do Rio, estão se manifestando em prol da paz, né? E que no momento que elas são tão afetadas pela questão da violência que chegou muito forte nas escolas. Então, tratar desse tema é fundamental para a gente pensar o futuro da educação na cidade, no estado do Rio e no Brasil, né? Se a gente pensar em termos de Brasil também. Se você participou do evento, compartilhe com a gente suas fotos, suas histórias, as falas, aquilo que você escutou durante o evento, que é muito importante e enriquece a discussão. A gente começa perguntando o que é o efeito vizinhança? O efeito vizinhança é um conceito que vem se usando cada vez mais para entender as questões da educação de uma maneira mais ampla e que diz o seguinte, o contexto em que as crianças vivem, que as pessoas vivem, impacta muito, não só na escola, mas na própria vida das pessoas. Então, se ela vive num território que oferece a ela mais oportunidades de crescimento, de desenvolvimento pessoal, social, econômico, essas pessoas têm mais possibilidade de ter uma vida melhor. Ou ao contrário, se elas vivem num território mais pobre, que tem menos recursos, que pode oferecer menos ativos para essas pessoas, elas têm menos chance, menos oportunidade de crescer e de se desenvolver. Então isso afeta muito também a escola. Se a escola está num território muito pobre, ela vai enfrentar mais dificuldades também no seu trabalho, na sua missão. A gente estava conversando antes de começar o programa e você me deu exemplos ótimos de como olhar para esse território, né? O caminho entre a casa do professor e a escola, né? O resto do território. Que exemplos a gente pode trazer quando a gente mapeia essa vizinhança?
Então, essa coisa de olhar para a vizinhança é fundamental. Eu acho que é um dos exercícios mais importantes que a escola, que o professor pode fazer. É olhar o que tem no entorno da escola que pode favorecer a educação, que pode favorecer o trabalho do professor. E a gente tem muitos exemplos no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, na Maré, de onde eu venho, né? Eu falei, eu cresci na Maré, fui aluno de escolas públicas da Maré e virei professor da favela da Maré, né? Para quem não é do Rio, não conhece a Maré é o maior conjunto de favelas da cidade, tem 140 mil moradores. Ela tem muitos problemas, como a questão da violência, como a questão do tráfico, mas ela também tem muito potencial. Então, esse foi um exercício que eu sempre fiz, de olhar para o que esse território tem para além dessa questão da violência. Então, na Maré você tem postos de saúde, você tem 44 escolas públicas, você tem ONGs, igrejas, ONG que trabalha com educação também, com o esporte também. Isso tudo é ativo que pode ser acessado pelo professor, pelos alunos, pelas famílias, que ajuda a escola. Essas parcerias são fundamentais. Entender esse território é fundamental para a escola. A gente já tem uma participação aqui do Luiz Augusto, que diz que as violências dentro das escolas refletem muitas vezes a violência dentro das casas de crianças e adolescentes. E ele é conselheiro tutelar. Muito obrigada, Luiz Augusto, pela sua participação aqui com a gente. A gente estava falando dessa questão do território, antes da gente entrar na família especificamente. Eu tenho, por exemplo, então, uma igreja que tem um auditório. Pode ser parceira da escola? Certamente, certamente. Igrejas, clubes de futebol, ou outras denominações esportivas, supermercados, o posto de saúde que eu falei, não é? A gente tem, por exemplo, um caso na Maré, tem uma escola muito próxima do posto de saúde e que faz uma parceria muito bacana. O posto de saúde ajuda a escola ajuda o posto de saúde. Por exemplo, as crianças começam a faltar muito e os professores conversam com os agentes de saúde para entender essa realidade e até para acessar as famílias que são mais difíceis de acessar. Então é uma parceria que dá muito certo. E você cria uma proteção em torno da criança, pela saúde e pela educação, e pode ampliar isso pela cultura, se você tiver ali equipamentos culturais também. A gente tem lonas culturais que estão em favelas, que estão em lugares mais pobres também. Então você faz ali uma parceria com alguns desses organismos, de pessoas inclusive, que estão ali, e que você protege a criança de uma maneira mais geral e garante que ela vá para a escola e garante que essa escola funcione melhor também. Você está pensando que é só instituição? Não é, não. A Maré tem uma comunidade nordestina grande. Por exemplo, dá para pedir, né, que os comerciantes ali que têm o seu, às vezes até seu comércio informal ali que está vendendo seus produtos, né, mas que é nordestino, traz a cultura nordestina, né, traz as suas raízes, possa, por exemplo, participar da escola, trabalhando essas questões do regionalismo, não? A gente tem, inclusive, na Maré, eu conheço outras feiras, por exemplo, Feira Livre, é um lugar muito bacana, que na Maré, por exemplo, alguns professores acessam a Feira Livre como local também de educação, que para muita gente é improvável. Mas a conversa com os comerciantes, a matemática, a geografia, a biologia, enfim, pode estar presente, a ciência de maneira geral, pode estar presente também nesse local. E é muito interessante porque os comerciantes respondem muito bem também quando são acessados pela escola. A gente tem um comentário do professor Gilberto Francisco, do grupo Geoprofessores, que são professores de geografia. Muito obrigada, viu, Gilberto? Parabéns, temas como a influência da violência na educação têm que ser discutidos para que todos os envolvidos encontrem soluções. E por falar em todos os envolvidos, qual é o papel da família nesse território em relação à escola e a escola em relação à família? Esse, para mim, é um dos pontos mais interessantes, mais delicados também. Primeiro que a família da pobre, né, popular, ou da favela, ou da periferia, como a gente queira chamar, ela não é, na essência, violenta, né? A violência, na verdade, está na sociedade brasileira de maneira geral. A gente abre o jornal, você vai ter violência em famílias ricas, pobres, de classe média. Então, não é exclusividade da família pobre. Acho que a gente precisa marcar bem isso. Os pobres não são mais violentos, não têm mais problemas em relação do que outras classes e categorias sociais. Acho que isso tem que ficar bastante claro. Pode ter problema em acessar, por exemplo, seus direitos, onde procura, como é que procura ajuda. Isso certamente tem, mas não são mais violentos do que outras famílias, né? Eu acho que a escola e a família têm uma relação ainda muito complicada e ainda muito distante, que a gente precisa trabalhar para aproximar mais esses dois mundos. São mundos bem diferentes. E ainda assim, apesar de muitos professores, diretores
se aproximarem das famílias, ainda tem uma lacuna. Vou te dar um exemplo. Na minha casa, né, eu vim da família muito pobre, não tinha livros, por exemplo. A gente não foi criado, eu e meus irmãos, a gente não foi criado com livros. E chega na escola, o livro didático é central. Então, há um deslocamento do que eu fazia, dos meus hábitos familiares, para a escola, e que eu não fazia parte do meu cotidiano. Então, tem um problema de adaptação dos meninos mais pobres dentro da escola. Então, acho que olhar para essas famílias com essas especificidades ajuda a escola também a trabalhar melhor com essas questões que a família popular traz para dentro da escola. A gente estava conversando antes, a escola tem um prédio com espaços delimitados, um espaço para comer, não é um espaço compartilhado por outros momentos da vida, um espaço para sala de aula, um espaço de privacidade que muitas vezes numa família popular você não tem. Então, tem esse estranhamento e a escola precisa entender, né? Exatamente. Acho que tem essas especificidades, né, que a gente estava falando, que a escola precisa aprender a trabalhar com isso também, né? Então, na escola, na casa da família popular, é muito difícil ter esse canto do estudo, por exemplo, você ter uma preparação da casa para a criança. E não é porque o pai e a mãe são mais desleixados, vamos dizer assim, com a educação dos filhos, é porque o funcionamento é diferente, né? Então, a escola precisa ajudar a família também a entender como é que faz para ajudar a criança a estudar em casa, e a família precisa se aproximar mais da escola para entender o que a escola quer em termos de estudo dirigido em casa, por exemplo. Não dá para simplesmente dizer assim, essa família não se interessa pela escola, esse pai e mãe não querem nada, não é? E se afastar. Acho que aí é o pior, né? Quando a escola e a família se afastam, o pior para a criança. E mais difícil o trabalho do professor também. Eu não tenho dúvida, todos os grandes professores que conseguem produzir bem, ensinar bem, têm uma aproximação com a família e com o aluno de uma maneira mais próxima, mais íntima, mais relacionada a esses hábitos familiares que ele consegue entender e consegue intervir. Em situações de violência, né, que a gente aí vai conviver com tiros, né, com bombas, enfim, uma série de coisas que a gente consegue perceber nos noticiários, tanto da cidade do Rio de Janeiro quanto em outras cidades desse país. Como é que a escola se posiciona em relação a essa vizinhança? Gradeia, mura ou... É difícil, né? É difícil. É difícil. Essa questão é uma questão difícil. Não, tenho dúvida. Essa é outra questão, e no Rio de Janeiro está muito forte, né? Mas tem uma questão maior, que é da sociedade como um todo, do Estado como um todo, que precisa garantir segurança para as escolas, para os professores e para as famílias. Essa é uma discussão mais geral que todos têm que encampar, inclusive, então por isso que programas como o que você está fazendo aqui agora são fundamentais para a gente colocar no debate. A campanha que a Prefeitura fez hoje é fundamental para colocar esse debate. O problema não pode ser só da escola, da direção ou do professor, é de todo mundo. Então esse é um nível. E a segunda questão é, se você olhar para as escolas que deram grandes saltos, não foi apenas mais investimento, mais dinheiro, mais equipamento. São escolas que se aproximaram do território, todas elas. Tem casos de escolas no Brasil inteiro que simplesmente demoliram os muros, abriram suas escolas e os furtos diminuíram, as agressões diminuíram, os roubos diminuíram. E por quê? Porque essa comunidade do entorno, ela acolhe a escola e protege a escola. Então os moradores passam também a cuidar mais da escola, porque entendem que aquele equipamento é dela e dos seus filhos. Então eu diria que é óbvio que você tem que ter cuidado na hora dos confrontos, né? Óbvio que você tem que ter ali precauções, mas gradear e murar não resolve, né? A experiência prática que a gente tem diz o seguinte: quanto mais murado, mais gradeado, mais afastado da comunidade, mais problemas de violência a escola vai enfrentar. Porque talvez se percebam duas coisas completamente diferentes. Exatamente. E fora de contexto, né? Infelizmente a escola se isola como uma ilha, e aí o que é ilha, o que não pertence àquele lugar, acaba sendo também visto como algo estranho. E algo estranho você pode, enfim, pode acontecer violência ali, né? Você não tem um afeto, né? Você não desenvolve um afeto, uma identidade, Exatamente. Uma pertença. A gente tem um comentário aqui da Júlia Costa, que ela diz assim: quando a criança vivencia a violência em casa, está mais propenso a ter uma personalidade violenta. Como trabalhar essa condição na escola e o quanto a educação escolar afeta na educação familiar?
Isso eu acho que é a via de mão dupla, né? E aqui a gente está falando da relação escola-família. Quanto mais próximo, mais a escola pode ajudar a família e a família pode ser ajudada e também ajudar a própria escola, porque eu acho que tem um conhecimento dessa família que enfrenta uma série de adversidades e mantém a criança na escola, que a escola também pode se apropriar desses saberes produzidos pela família. Acho que tem que olhar para a família popular, família pobre, com outro olhar, né? Sem estigmatizar e sem fazer julgamentos a priori. Senão, se você julga, estigmatiza e isola, a relação daí para frente é muito ruim. Então, se você chama os pais, sobretudo as crianças têm mais problemas, apenas para fazer críticas e apenas para indicar os erros da família, você afasta esses pais. E aí perdeu, né? Então, eu acho que o grande salto é como entender esses problemas e como trazer as famílias junto da gente. Você tocou numa questão que é importante. A gente estava conversando, uma escola aqui na Penha, né? Que era conhecida como Carandiru. Né? Explica um pouquinho como é que foi essa mudança. Tem uma escola pública na Penha, aqui Penha do Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro, que o apelido era Carandiru, porque tinha muita violência dentro da escola e muita agressão de fora para dentro da escola, a escola era gradiada e tudo mais. E a diretora que assumiu, que eu entrevistei para uma das pesquisas que eu fiz, ela disse o seguinte: a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na escola foi mudar a minha comunicação com as famílias. Então, a primeira coisa que a diretora fez foi chamar as famílias para um café da manhã, que nunca tinha sido feito. E aí várias mães, no final, disseram o seguinte: eu não vinha na escola, nunca vi a escola, mas pelo seu convite para o café da manhã eu vim conversar com você para entender o que você quer, porque o convite mudou. Antes, o convite era muito assim: venha assinar o boletim do seu filho. E eu já sabia que aí vinha, bom, né? que não estava bom e que aí vinha muita recriminação. Então você imagina, se você é chamado para um lugar onde você será recriminado, a chance de você ir diminui muito. E você vai muito armado também, né? Então acho que tem que desarmar essa visão que se tem sobre a família popular, de que é uma família sempre problemática, que não tem amor, que não tem afeto. Muito pelo contrário. Eu conheço gente muito pobre, que tem muito afeto pelas crianças, tanto que essas pessoas, quando levam suas crianças para a escola, elas dizem o seguinte: professor, eu estou lhe entregando o bem mais precioso que eu tenho na vida, e estou lhe entregando porque o senhor sabe muito mais do que eu fazer esse tipo de educação. E aí, muitas vezes, muitos professores entendem assim: está largando aqui na minha mão e não quer mais nada, quando na verdade não é isso. Então, por isso que tem que ter essa conversa aberta, sem os preconceitos e sem os estigmas. O Yuri da Cunha, ele diz que se toda a comunidade perto de escola for inserida no dia a dia da unidade, ele acredita que haverá integração entre pais e professores, além de diminuir os índices de violência. A gente conversava sobre isso, Yuri. Família, às vezes, numa comunidade, não é só um núcleo familiar, pai, mãe, filho, central. Você tem os vizinhos, né? Tem todo mundo. É isso que eu estou falando. A família popular, ela tem arranjos que fogem daquela família tradicional dos anos 50, pai, mãe, filho ou filha, que você tem avós que cuidam das crianças, você tem os tios, você tem vizinhos que cuidam das crianças. Então, onde eu morava, por exemplo, a gente tinha vizinhos que levavam o filho dos outros vizinhos para a escola e traziam, e cuidavam, e davam almoço, e olhavam o boletim. Então, o conceito de família popular, ele foge, escapa desse conceito tradicional. A escola precisa olhar para isso com muita atenção, porque se você olhar para essa família que não é tradicional, você julga que essa família ela é uma família desestruturada, por exemplo, a partir daí, todas as ações, elas caminham para um outro lado. Então tem que olhar para essa família, para esse território com muito cuidado e olhando as especificidades. Como é que a gente trata essas especificidades da família popular, né? Edson, muito obrigada. Nossa live já terminou, são só 20 minutos, mas nem por causa disso você vai ficar sem mais informações. Muito pelo contrário, procure aí nos posts, nos nossos comentários, a gente compartilhou com vocês vários conteúdos. E o Edson também pode participar, viu? Claro. Responda lá as questões, pode divulgar. Ele tem uma tese, o nome da tese? Relação escola e família popular na favela da Maré. Efeito vizinhança. A gente vai colocar lá o link. Não deixe de participar com a gente nos comentários. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse assunto é muito importante e a gente então aguarda vocês no próximo #Educa. Até lá!